Imagine que você está no melhor ano da sua vida. Você está numa universidade respeitada. Você é considerado o aluno mais brilhante da turma. Os professores te admiram. O futuro parece certo. E então, em questão de semanas, tudo isso desaparece. Você perde o controle. Entra numa espiral de vícios. Falta às aulas. Para de dormir. Some. A universidade te expulsa. Sem diploma. Sem cerimônia. Sem despedida. Sua família fica envergonhada. Seus amigos viram as costas. O mundo te descarta. Esse foi o pior momento da vida de Nikola Tesla. Mas é exatamente aqui, nesse ponto em que tudo parece perdido, que começa a história do homem que inventou o mundo moderno. O mundo que você vive hoje. As luzes da sua casa, o carregador do seu celular, a tomada na sua parede. Tudo isso existe por causa de um homem que foi expulso, humilhado e descartado. Essa é a história de Nikola Tesla. Nikola Tesla nasceu em 1856, numa pequena aldeia da Sérvia, numa noite de tempestade. Seu pai era padre. Sua mãe era uma mulher sem instrução formal, mas que decorava poemas inteiros e inventava ferramentas para facilitar o trabalho em casa. Tesla sempre disse que o seu gênio veio dela. Desde criança, Tesla era diferente. E não de um jeito bonito ou fácil. Era diferente de um jeito que assustava as pessoas. Ele via clarões de luz quando ficava animado. Tinha visões. Quando pensava em algo, a imagem aparecia na frente dos olhos dele com tanta força que ele achava que era real. Mais tarde, os médicos tentariam explicar isso. Nunca conseguiram completamente. Mas tinha um dom que ninguém podia negar. A memória. Tesla memorizava livros inteiros. Aprendeu a falar 8 idiomas. Calculava raízes cúbicas de cabeça, mais rápido do que qualquer pessoa com papel e lápis. Na escola, os professores achavam que ele estava colando, porque as respostas dele eram perfeitas demais. Quando entrou na Universidade Técnica de Graz, na Áustria, Tesla brilhou como ninguém esperava. No primeiro ano, estudava mais de 18 horas por dia. Passava em todas as matérias com as notas mais altas possíveis. O diretor da escola escreveu uma carta para o pai de Tesla dizendo que o filho corria risco de se matar de tanto estudar. Mas no segundo ano, algo mudou. Tesla foi apresentado ao jogo de cartas. Em semanas, estava viciado. Perdia todo o dinheiro que tinha. Faltava às aulas. Entrou em colapso nervoso. Não chegou a se formar. Simplesmente parou de aparecer. Sumiu. Estava com vergonha demais para voltar para casa. Por 2 anos, ninguém da família de Tesla soube onde ele estava. Quando finalmente voltou, estava diferente. Mais quieto, mais sério. Mas com algo nos olhos que não estava lá antes. Uma ideia. Tesla foi trabalhar em Budapeste, numa empresa de telefonia. Era um trabalho humilde para um homem com a cabeça dele. Mas foi lá, caminhando num parque ao entardecer, recitando um poema de memória, que a ideia apareceu. De repente, Tesla parou no meio do caminho. Pegou um graveto e começou a desenhar no chão de terra. Era um motor, um tipo de motor que nunca tinha existido antes. Um motor que funcionava com corrente alternada. Para entender o que Tesla estava propondo, você precisa saber uma coisa simples. Na época, a eletricidade que existia era a corrente contínua, aquela usada por Thomas Edison, o homem mais famoso do mundo na área de energia. Essa corrente funcionava bem, mas tinha um problema enorme. Ela não conseguia viajar longas distâncias sem perder força. Então, para iluminar uma cidade, você precisava de uma usina a cada poucos quilômetros. A ideia de Tesla era diferente. A corrente alternada, onde a eletricidade muda de direção várias vezes por segundo, conseguia viajar centenas de quilômetros sem perder quase nada. Em teoria, com a corrente alternada, uma única usina poderia iluminar cidades inteiras. Estados inteiros. O problema é que todo mundo dizia que isso era impossível. Os engenheiros da época diziam que corrente alternada era perigosa demais. Edison dizia que era uma fantasia. Uma loucura de jovem inexperiente. Tesla não tinha laboratório. Não tinha dinheiro. Não tinha diploma. Não tinha ninguém do lado dele. Mas tinha a imagem do motor girando na cabeça. Tão clara, tão real, que ele podia ver cada peça, cada detalhe, como se o objeto já existisse no mundo. E foi assim que Tesla construiu o motor de corrente alternada. Primeiro na mente. Completamente na mente. Sem tocar em um único pedaço de metal. Só depois, quando a imagem estava perfeita, ele começou a construir o objeto físico. E o objeto físico funcionou. Na primeira tentativa.
Tesla tinha 20 e poucos anos. Não tinha dinheiro para uma passagem de trem, mas tinha a invenção mais importante do século na cabeça. E sabia que precisava ir para um lugar onde alguém ouvisse. Precisava ir para a América. Tesla chegou a Nova York em 1884 com 4 centavos no bolso, um poema que tinha escrito e uma carta de recomendação para Thomas Edison. A carta dizia: "Conheço 2 grandes homens. Um é o Senhor. O outro é este jovem." Edison contratou Tesla na hora. E Tesla entregou o que prometeu. Resolveu problemas que a equipe de Edison não tinha conseguido resolver em meses. Edison ficou impressionado. Mas quando Tesla apresentou a ideia da corrente alternada, a reação foi fria. "Rapazes bobos e inexperientes", disse Edison. "Corrente alternada não presta para nada." Meses depois, Edison prometeu a Tesla $50.000, uma fortuna na época, se ele conseguisse melhorar as máquinas da empresa. Tesla trabalhou por meses, noites sem dormir. Resolveu cada problema que Edison apresentou. Quando foi cobrar, Edison sorriu e disse que Tesla não entendia o humor americano. Não havia dinheiro nenhum. Era uma piada. Tesla pediu demissão no dia seguinte. O que veio depois foi humilhante. Tesla ficou meses cavando valas nas ruas de Nova York para conseguir comer. O homem com o motor mais revolucionário do século no cérebro, de pá na mão, abrindo buracos no asfalto. Mas então um empresário chamado George Westinghouse apareceu. Westinghouse acreditava na corrente alternada. Comprou as patentes de Tesla. Deu a ele um laboratório. E começou a guerra. Edison não aceitou a derrota em silêncio. Ele iniciou uma campanha pública para destruir a reputação da corrente alternada. Mandava eletrocutar animais em público, usando corrente alternada, para mostrar que ela era letal. Colocou na imprensa que ela matava. Usou todo o seu poder e toda a sua fama para fazer o mundo ter medo do que Tesla tinha criado. Por anos parecia que Edison ia vencer, que Tesla ia perder mais uma vez. Mas em 1893 aconteceu algo que mudou tudo. A Exposição Mundial de Chicago, o maior evento dos Estados Unidos naquele ano, precisava de eletricidade. Westinghouse e Tesla venceram a licitação e iluminaram a exposição inteira com corrente alternada. 27 milhões de pessoas viram aquelas luzes e não morreram. As Cataratas do Niágara, a maior queda d'água da América do Norte. Em 1895, Tesla e Westinghouse construíram ali a primeira grande usina de corrente alternada do mundo. A energia produzida nas cataratas viajou mais de 40 quilômetros e acendeu as luzes da cidade de Buffalo, em Nova York. Foi o momento em que o mundo entendeu que Tesla estava certo. A corrente alternada não era perigosa. Não era uma fantasia. Era o futuro. Edison perdeu a guerra das correntes. Sua empresa foi forçada a adotar o sistema de Tesla anos depois. O sistema que você usa hoje em casa, na tomada, no carregador, na lâmpada, é o sistema de Tesla. Não mudou quase nada em mais de 100 anos. Tesla continuou inventando pelo resto da vida. Trabalhou no rádio, na transmissão de energia sem fio, em tecnologias que o mundo só começou a entender décadas após a morte dele. Morreu sozinho, num quarto de hotel em Nova York em 1943, sem dinheiro, sem família por perto, mas com mais de 300 patentes no nome e um legado que ilumina o planeta inteiro. Às vezes eu penso no Tesla jovem, naquele parque em Budapeste, desenhando um motor no chão de terra com um graveto, sem laboratório, sem diploma, sem ninguém acreditando, só uma imagem na cabeça e a certeza de que ela era real. A maior invenção de Tesla não foi o motor de corrente alternada. Foi a coragem de continuar acreditando numa ideia que o mundo inteiro dizia ser impossível. Se você chegou até aqui, deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem essas histórias que quase ninguém conta. E me responde nos comentários. Se Tesla vivesse hoje, com internet, com investidores, com toda a tecnologia que existe, o que você acha que ele teria criado? Eu quero ler sua resposta. Nos vemos no próximo vídeo.